Olá, chamores do meu coração, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô. Eu sou a Sol e sou imensamente grata pela sua companhia. Já estava com saudade, estamos aqui, eu e os anjos, para fazer mais uma leitura de chamas gêmeos. Antes, claro, sempre tirando algumas dúvidas que chegam através dos comentários, dos e-mails. Então, vamos lá. A dúvida de hoje é justamente: é possível uma energia feminina mudar a polaridade, virar uma energia masculina? Porque muitas pessoas relatam que as energias trocam, que as energias se convertem, que quem era corredor vira caçador e vice-versa. Então, essa polaridade, essa característica de energia, de ser uma energia feminina e masculina, não muda, ok? A não ser que você regrida espiritualmente de uma forma, você que é energia feminina, você regrida espiritualmente de uma forma a ficar menos evoluída do que o divino masculino, mas creio que a evolução espiritual, quem começa nessa caminhada, geralmente nunca volta atrás, né? Pelo menos eu nunca vi um relato de uma pessoa dizer que despertou espiritualmente e preferiu regredir. Mas, como tudo no mundo pode acontecer, se fosse o caso e isso acontecesse, uma regressão a ponto de deixar uma energia feminina menos evoluída espiritualmente do que uma energia masculina, essa inversão só aconteceria numa encarnação futura, certo? Porque aí, no caso, a energia masculina evoluindo mais do que a feminina, depois de uma regressão assim, com certeza, na próxima encarnação viria a pessoa mais evoluída espiritualmente, com certeza seria a energia feminina, certo? Mas lembrando também que tem a característica de que quando a gente desencarna, a gente não fica parado no plano que a gente estiver, no plano espiritual, a gente continua aprendendo e continua evoluindo. Por isso que é muito difícil uma regressão espiritual assim, a possibilidade de você regredir espiritualmente, a ponto de trocar aí as polaridades, ok? Então, vou explicar para vocês por que vocês têm essa sensação de ser inicialmente uma chama feminina e caçadora e se converter em corredora. Não é uma questão de se converter em corredora, vocês vão entender, vou explicar bem direitinho para vocês. Vocês sabem que que as histórias das chamas têm suas particularidades, então uma história de uma chama jamais vai ser igual à história de outra chama, porque cada pessoa tem o seu nível de evolução, cada pessoa tem suas lições a aprender, cada um de vocês já caminharam até certo ponto em encarnações anteriores, então cada pessoa, cada chama está num estágio completamente diferente. Então, a história de cada um é particularmente individual, única, certo? Então, nem todas as pessoas têm essa sensação ao longo dessa conexão. O que acontece é que muitas vezes, principalmente nas conexões onde a energia masculina demora demais e reluta demais para despertar, e quando desperta ainda demora muito, vai a passos muito lentos para a evolução espiritual. E o que acontece? A energia feminina continua evoluindo, continua trabalhando seu amor próprio. Quando chega a um determinado ponto que a energia feminina ela atinge aquela plenitude de amor próprio, que ela atinge a evolução espiritual necessária para começar a trilhar o seu caminho espiritual, a sua missão espiritual. Então, simplesmente uma luz se acende com muita força, com muito brilho dentro da energia feminina. Então, a energia e a vibração das energias femininas mudam completamente. Então, esse trabalho de amor próprio, esse despertar, é por isso que a gente fala sempre: trabalha em você, trabalha no teu amor próprio, trabalha na tua evolução espiritual, porque é a única forma de você fazer com que a energia masculina possa despertar. Porque a carga de energia positiva é tão grande quanto isso acontece, que toda essa energia vai ser carregada e sentida pela energia masculina. Então não tem como despertar,
com toda essa força, com toda essa divindade dentro de si que a energia feminina vai carregar quando ela atinge uma evolução espiritual aí, de começar a seguir o seu caminho, a sua missão espiritual. Então, é um brilho que fica visível a todos que têm contato, é algo que não tem como esconder. A sensação que a energia feminina sente é muito forte, de simplesmente de plenitude, de estar no caminho certo, de sentir que fez tudo corretamente, que chegou no ponto aí que vocês começam a se sentirem maravilhados e maravilhadas de poder ajudar outras pessoas com essa energia que vocês estão emanando aí para o universo, de todo esse amor incondicional que estão transbordando de vocês. Então, à medida que isso acontece, vocês tiram o foco da energia masculina, porque todo esse amor incondicional, vocês têm a dimensão que vocês não têm apenas esse amor incondicional para a energia masculina de vocês, e simplesmente que vocês têm esse amor incondicional para distribuir para o mundo inteiro se for necessário. Então vocês se envolvem no trabalho espiritual de vocês, vocês se envolvem em ajudar as demais pessoas, vocês simplesmente começam a sentir prazer, a vibrar num prazer tão intenso que a luminosidade de vocês é sentida por todas as pessoas que estão perto. Então, quando vocês estão aí se sentindo nesse estado de plenitude, esse estado de graça tão importante que foi galgado por vocês passo a passo nessa evolução dessa conexão. Quando isso acontece, é a hora que a energia masculina finalmente acorda, desperta, mas ainda precisa começar, ele desperta, mas ainda precisa começar a evoluir. Então, o que é que acontece? Nesse meio tempo, quando a energia masculina vem buscar a energia feminina e a divina feminina, seja homem ou mulher, está tão consciente do seu poder espiritual, do seu desenvolvimento espiritual, que sente a energia masculina de longe. E muitas vezes, quando a energia masculina se aproxima, é sentido que ele despertou, mas que ele ainda continua relutando para a sua evolução espiritual, ou então está evoluindo a passos muito lentos. Então, a energia feminina sabe que simplesmente se deixar a energia masculina entrar na sua vida de novo com essa história de vai e volta, como não está ainda muito evoluído no ponto de chegar à união, a energia feminina diz, poxa, eu já evoluí isso tudo, eu estou aqui fazendo o meu trabalho e a minha energia masculina despertou, mas eu ainda sinto a energia dele ou dela meio estancada, e eu sei que vai acontecer de novo, vai vir para a minha vida, simplesmente vai oscilar com o meu equilíbrio, simplesmente vai mexer com o meu equilíbrio que já está tão estabelecido, depois de muito trabalho que eu fiz, e depois vai embora de novo, e vai ser isso até essa pessoa evoluir ao ponto da gente poder seguir junto, da gente poder continuar a nossa evolução junto. Então, o que é que acontece? Quando a energia feminina sente isso, sente que o divino masculino, seja homem ou mulher, volta, mas não com a intenção ainda de trabalhar na sua evolução, com essa consciência, apesar de já estar desperto ou desperta, então a tendência gera uma certa preguiça, vamos dizer assim, facilitando, tipo, dá preguiça de deixar a energia masculina voltar para a sua vida e fazer tudo aquilo de novo, fica com aquela incerteza, gerar alguns atritos, simplesmente chocar as energias e depois, com medo, se distanciar novamente. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas acham, as energias femininas acham, que estão trocando de lugar com o divino masculino, simplesmente estão se tornando corredoras e que a energia masculina vai se tornar o caçador ou caçadora, porque quando a energia masculina vê que a divina feminina, seja homem ou mulher, lembrem sempre que a gente está falando de energia, então quando sente de que a recepção, mesmo tendo todo o amor incondicional,
mas não é do mesmo jeito que sempre está acostumado de aceitar as migalhas, de estar ali correndo atrás, quando ele sente essa inversão da energia, aí é que começa o desespero e o medo de perder a energia feminina. Então eles começam a buscar, a insistir, a vir atrás, a mandar mensagem de uma certa forma que, aos olhos da energia feminina, é como se tivesse se tornado o caçador ou a caçadora, entenderam? Mas é simplesmente pelo fato de sentir que a energia mudou, claro que a conexão continua firme e forte como sempre. Só que a energia feminina já tem aquela segurança, já tem a convicção e a certeza de que está junto com a sua chama na quinta dimensão tranquilamente e sabe que para estarem juntos nessa é só uma questão de tempo, é só uma questão de trabalho e de aceitação da energia masculina fazer o seu trabalho espiritual e evoluir espiritualmente, ok? Então, é justamente essa dúvida aí que gera em algumas pessoas, mas não troca a polaridade, simplesmente a energia masculina começa a correr atrás da divina feminina porque não sente a energia feminina tão receptiva e aceitando qualquer tipo de proposta, qualquer tipo de oferecimento que antes ele ou ela era acostumado a fazer e sempre era recebido de braços abertos, entenderam? Então, à medida que a energia feminina está ultra mega power evoluída, gera uma certa preguiça de aceitar esse comportamento imaturo, essa questão de não querer crescer espiritualmente, de não querer acreditar, de não se empenhar e por trabalho na evolução conjunta, certo? Mas é lógico que isso não acontece em todos os casos, porque muitas energias masculinas, assim que despertam, já se sentem motivados e motivadas a começar a fazer seu trabalho espiritual, a procurar por informações, a seguir junto muitas energias masculinas, simplesmente quando despertam eles pedem ajuda diretamente à energia feminina para poder evoluir espiritualmente, porque já aceitam a conexão. Então, eles seguem evoluindo juntos, mas infelizmente em alguns casos não é isso que acontece. Então, é justamente nessa porcentagem de casos que acontece essa diferença da evolução da divina feminina para o divino masculino. Tem algumas energias masculinas que são extremamente preguiçosas na evolução, então gera uma certa preguiça da energia feminina de aguentar aí, de não querer mais aceitar migalhas, de não querer mais ficar nessa questão de volta e depois se distancia, então preferem aguardar mais um pouco, simplesmente, para ver se isso serve de incentivo para que a energia masculina comece a evoluir. E isso muitas vezes entendido por eles é como se a energia feminina não quisesse mais eles, que estivessem perdendo o amor da sua vida, porque eles não conhecem, muitas das energias masculinas não conhecem o conceito de chama gêmeas, então para eles é só o amor da sua vida, a pessoa mais importante aí, simplesmente que não quer mais saber dele ou dela. Então começa aquele desespero de correr atrás e de insistir, de estar mandando mensagem e de estar indo em todos os lugares que possa encontrar a energia feminina e assim a história vai se desenvolvendo, mas não que troquem essa polaridade de energia feminina para masculina, de caçador e corredor. Isso aí, não, tá bem? Só são essas características aí que muitas pessoas, quando sentem isso, acham que está invertendo os papéis, mas não é o caso. Tá bem, amores? Vamos lá ver quais as energias e quais as mensagens que os anjos trazem a respeito das energias femininas e energias masculinas para o dia de hoje. A gente vai começar, como sempre, com a energia feminina. Eu senti muito forte essa semana, uma oscilação muito grande, principalmente das conexões recentes dos encontros recentes aí com a sua chama, as pessoas que estão começando agora na conexão, e eu senti muito desespero, muita angústia nessa última semana. Então vamos ver o que é que vibra mais forte aqui a respeito da energia feminina. Qual a mensagem dos anjos e as energias para a divina feminina, seja ele ou ela.
Ok. Como confirmando as energias que eu senti, muitas energias femininas estão aí, simplesmente saturados e saturadas com essa espera, com os comportamentos da energia masculina, muitos conflitos para muitos casais de chama, muitos conflitos, a energia masculina que não se decide, nem decide ir, nem decide ficar e fica naquele meio termo, vai quando quer, volta quando quer, isso está se tornando insustentável. Esse peso está se tornando um peso para muitas energias femininas, já está cansando. E principalmente porque as energias masculinas se afastam, dizem que não querem nada muitas vezes, ou então simplesmente se afastam sem dizer nada, mas que ficam aí nas redes sociais, olhando as informações, perguntando dali, espionando de uma forma geral, da forma que pode, simplesmente estão aí espionando as energias femininas. Isso gera muitos atritos, muitas vezes, quando se encontram as energias, simplesmente porque a energia feminina sempre está cobrando, porque não entende, se não quer permanecer na conexão, por que fica aí vigiando o tempo todo, por que simplesmente muitas energias femininas quando dizem eu vou cuidar de mim, vou focar nas minhas coisas, no meu trabalho, na minha vida, aí quando eles sentem, ou eles ou elas, as energias masculinas quando sentem esse afastamento da energia, aí voltam novamente, mandam mensagem, procuram e termina gerando um certo conflito aí nas energias femininas, sem saber muitas vezes se aceita quando a energia masculina volta ou se simplesmente não deixa entrar na sua vida até que mostre uma certa evolução, mas saibam que nesse momento muitas energias masculinas estão sendo guiadas divinamente, tá aqui a energia masculina representada pela carta do imperador, vocês veem que tem um anjo aqui simplesmente tomando conta da situação, guiando aí, mostrando o caminho correto, e a tendência é que logo mais essa consciência venha para as energias masculinas e esse oferecimento aí de sentimento, essa aceitação, primeiramente, essa aceitação do sentimento que tem pela energia feminina já vai começar a acontecer, simplesmente. Muitos e muitas ainda vão continuar fugindo da conexão, mas já vão começar a entender e a perceber que o sentimento que tem pela sua energia feminina não é algo que possa esquecer, não é algo que possa encontrar em outro lugar, e simplesmente toda a frieza que muitas vezes demonstra em relação a sentimentos vai começar a mudar drasticamente e as energias vão começar a mudar rapidamente, porque isso aí já é um começo de uma evolução. Aceitar o amor que sente, mesmo não sabendo qual tipo de conexão que está vivendo, mas simplesmente aceitar esse amor incondicional que tem pela sua energia feminina. Muitas pessoas, muitas energias muitas energias femininas perguntam, mas eles sentem o mesmo amor incondicional? Porque sempre me nega, sente, desde o primeiro momento, da mesma forma que vocês sentem esse amor incondicional. Ao encontrar a chama de vocês sentem de igual forma, só que eles ou elas preferem negar o máximo que podem porque não querem se sentir vulneráveis, porque não entendem o porquê sente tanto amor por uma pessoa que simplesmente encontrou há algumas horas apenas, muitas vezes, né? Então, é muito difícil. É por isso que as pessoas sempre falam em relação a encontrar a chama gêmea. Se você encontra, se as coisas não fossem divinamente guiadas e você encontrasse a sua chama gêmea num período que você não tivesse uma evolução espiritual suficiente para suportar tudo isso, para ter o entendimento, era uma coisa surreal que levaria à loucura de muitas pessoas, porque é muito forte o sentimento, você não sabe de onde vem tanto o sentimento assim, juntando com a evolução espiritual que você tem, que apela mais forte dentro de você. Então é muita transformação e você precisa sempre de um suporte para saber o que fazer, para se guiar. E mesmo tendo esse suporte espiritual, vocês sabem, vocês energias femininas sabem que a caminhada não é fácil de suportar. Então, para que vocês entendam a cada dia, a cada passo do porquê que é tão importante a evolução espiritual para poder sim encontrar a chama gêmea, certo? Então, as energias femininas estão aqui mostrando um determinado cansaço desse vai e vem, simplesmente já não tem mais certeza de se aceita a energia masculina quando voltar para buscar, porque
ficam naquela expectativa de voltou e quando está tudo bem, maravilhoso, de repente a pessoa some novamente. Então isso está gerando um certo cansaço nas energias femininas, ok? Então continuem fazendo o trabalho de vocês, meditem bastante. O anjo da guarda de cada um de vocês está aí para continuar guiando essa conexão, eles não se afastam em momento nenhum. Então sempre naquela situação para que vocês não se arrependam de quando a energia masculina vem para a vida de vocês e que depois se afastam, que muitas de vocês se sentem culpadas, que diz, poxa, eu não devia ter aceitado dessa vez, eu devia ter aguentado mais um pouco. Sempre sigam naquele conselho que os anjos sempre trazem pra gente de dar sempre na mesma proporção que receber. Se mandar um bom dia, responde bom dia. Se chamar, se tratar por meu amor, se tratar com muito carinho, trate da mesma forma, porque assim vocês não vão ficar com aquela história de eu recebi muito pouco e dei muito mais. Então foi por isso, foi porque eu dei demais que a pessoa se afastou e tudo. Então sempre equilibrando as energias para vocês não ficarem com esse sentimento depois, tá certo? Mas podem ter certeza que as coisas aí, as energias vão mudar aí completamente nesses próximos dias que vem por aí. Vai ter muita movimentação aí em relação às energias. Tanto as energias femininas quanto as energias masculinas. As energias femininas estão numa crescente espiritual que vai ser muito benéfica para a próxima etapa que vai vir para vocês, tá bem? Vamos ver agora as energias masculinas como estão vibrando nesse momento, se estão evoluindo ou estancando, seguindo aquele velho passo tartaruga que as energias masculinas adoram. Eu sinto muita insegurança das energias masculinas, muita insegurança. E isso se dá justamente a que cada vez mais as chamas femininas estão atingindo o seu ponto de evolução espiritual aí, suficiente para pensar conscientemente na evolução da própria energia masculina, de que se muitas vezes elas se doam demais, que sempre recebem a energia masculina todas as horas que procura, mesmo sem a intenção de ficar, que isso dificulta um pouco a evolução espiritual da energia masculina. Então essa consciência está gerando muita insegurança na energia masculina. Simplesmente eles sentem o amor da sua vida distante energeticamente. Então isso cria uma insegurança e uma perturbação muito forte. Isso mesmo, a clareza chegando, só completando aí o que já tinha saído nas energias femininas aqui. Tá aqui pensando em todo o amor, justamente em todo o amor que a energia feminina sempre disponibilizou, daquela aceitação, de estar sempre de braços abertos, e muitas energias femininas estão sendo cautelosas, dando na mesma medida que recebem. Então, isso foi um baque para muitas energias masculinas. Olha a angústia que estão sentindo aqui, o desespero de sentir que as coisas não estão tão fáceis assim como era antes, de simplesmente era como se tivessem a chave da porta da energia feminina e entrassem e saíssem quando bem quisesse, quando bem entendesse. E agora não é mais assim, amor, e você vai ter que fazer o seu trabalho para poder entrar novamente, certo? Então, estão aí angustiados e angustiadas sem entender o porquê dessa mudança, achando que as energias femininas não gostam mais, não amam mais, aquele drama que a gente já sabe como é que acontece sempre aquela história de conflito, sempre começam, uma das características que começa a desequilibrar o emocional da energia masculina é que quando eles entram em contato com a energia feminina, que começam a cobrar a atenção e tudo mais, e a energia feminina se mantém na sua postura, se mantém no seu valor e no seu poder, aí eles começam a atacar. Sempre começam a atacar e criar atritos e acusar e dizer que você não me ama, porque você não me quer, porque você nunca me amou, porque você está diferente. Começa a cobrança, aquele mimimi sem fim que não termina mais. Então, esse é o primeiro sinal da insegurança emocional que eles estão sentindo em relação às suas energias femininas. Então, o que é que acontece? Nesse momento estão desesperados,
perdendo noites de sono, angustiado, só pensando, a ideia fixa, as energias femininas estão virando uma obsessão. E isso está trazendo o quê? A clareza, que alguma coisa precisa mudar. Já estão conscientes de que não podem mais estar entrando e saindo na hora que bem entender, quando bem quiserem, da vida da energia feminina, e simplesmente estão pensando em algo concreto aqui, ó. Simplesmente, quando passar essa fase de vitimização, vão simplesmente buscar a energia feminina, dessa vez de forma concreta, de forma séria, pensando completamente diferente das suas atitudes imaturas e infantis, já está buscando o seu equilíbrio e tem esperança sim de conseguir uma transformação necessária para que a sua energia feminina o aceite ou a aceite de volta, porque está com saudade de todo o amor que as energias femininas sempre aportaram em sua vida, sempre aquele abraço acolhedor, sempre ali disponível às 24 horas do dia, os 7 dias por semana. Então, como essa disponibilidade mudou para muitas das conexões, por conta da evolução espiritual da energia feminina, estão se sentindo abandonados e abandonadas. E se vocês prestarem atenção aqui, novamente um anjo guiando e direcionando a energia feminina, justamente de ficar centrada em seu poder, embora esteja ciente de todo o seu sentimento incondicional que não muda de forma nenhuma, mas que permaneçam em seu valor e permaneçam no seu poder para que a energia masculina possa verdadeiramente evoluir, ok? É aquela mesma história, seguindo o exemplo, sabe aquela história daquelas mães que super protegem os filhos porque amam incondicionalmente, não quer que se machuque, não quer que aconteça nada. Então, a criança, ela tende a crescer sem aprender as coisas, sem aprender as dificuldades da vida, sem aprender as lições que devem aprender se você super protege. É isso que acontece muitas vezes com as energias femininas e masculinas. A energia feminina, por tanto amor, por estar consciente da conexão, tende a super proteger a energia masculina, nunca consegue dizer não, sempre aceita quando volta, na hora que quer, porque sempre está ali com aquela saudade imensa, com aquele desespero, para que a energia masculina volte. Então eles se acomodam e não aprendem o que tem que aprender e não evoluem. Então, para muitas energias femininas aqui, simplesmente estão sendo guiadas divinamente, mediante a sua evolução espiritual e a sua evolução pessoal, que tendo essa postura, se mantendo centrada na sua energia, no seu poder, simplesmente é dessa forma que a energia masculina vai despertar e vai começar a evoluir. Então, simplesmente aguentem aí o coraçãozinho de vocês. Eu sei que muitas vezes vocês ficam com o coração apertado quando as energias procuram e que vocês simplesmente não derramam todo o amor de vocês para essas pessoas tão amadas e tão desejadas por vocês. Eu sei que é difícil, mas é extremamente necessário sempre manter as energias equilibradas e dar sempre na mesma proporção, ok? Então, se procurarem com amor, sejam amorosos e amorosas. Se procurarem inventando uma desculpa, sempre com conversas que não tem nada a ver, falem sobre coisas que não tem nada a ver também. Sempre equilibrando as energias, ok? Que vocês estão extremamente, divinamente guiados e no caminho certo para a evolução da energia masculina. Ok, meus amores? Espero que essa mensagem seja de ajuda para muitos de vocês que estão aí no início da conexão também, para que vocês já tenham ideia de como proceder na evolução de vocês para que as coisas aconteçam de forma menos dolorida para vocês. Então, essa é a mensagem dos anjos. Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima leitura.